Bom, então, já estamos gravando aqui a sessão, né? Essa é a defesa da dissertação de mestrado do André Salustiano Ramalho. Eu agradeço aí a presença do professor João Onofre Pinto, do professor Walter Semitz como examinadores. Nós temos aí uma apresentação preparada, né? Eu pedi para o André preparar algo até cerca de 30 minutos de apresentação, depois nós vamos ter aí a sessão de arguição, né? Como exigido aí, né? Pela regulamentação. E, então, André, a palavra é sua aí. Boa defesa. Ok. Novamente, obrigado, professores, professor Rolim, professor Walter, professor João Freire. E esse trabalho foi feito, desenvolvido em parceria entre o professor Rolim e também o professor Caluba, que não pôde estar presente, uma vez que o mesmo ele participou diretamente na solução do problema, né, utilizando inteligência computacional. Aprendi tudo que eu sei sobre rede neurais com o professor Caluba, e todo o restante do trabalho foi acompanhado pelo professor Rolim, inclusive o próprio tema do assunto, né? Que é um tema, que é um estudo de caso, e que, através dessa técnica, né, foi possível encontrar uma solução para o problema que existe hoje, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Dividi dessa forma a apresentação, muito semelhante ao que está presente na dissertação, né, no qual eu vou fazer uma pequena introdução e aí eu vou descrevendo melhor o trabalho que já foi desenvolvido. Como eu falei, é um trabalho que é um estudo de caso real, onde envolve uma rede de distribuição subterrânea e reticulada, que é uma rede muito específica para grandes centros urbanos, e também envolvendo uma geração distribuída do tipo fotovoltaica, conectada na rede de baixa tensão, dessa rede de distribuição reticulada de baixa tensão. Mais para frente a gente vai ver com mais detalhes essa estrutura, né, de rede de distribuição, da geração distribuída, mas nesse slide demonstra a localização dessa geração distribuída, que está alocada exatamente no centro urbano do Rio de Janeiro, né? Quem conhece aqui o centro conhece onde eu estou informando, né? Essa redistribuição ela é composta basicamente por esses elementos, onde tem o relé de proteção, o protetor de rede, que na verdade é um disjuntor, né? E o relé de proteção ele faz a lógica do acionamento do protetor de rede, e tem todos os elementos da rede subterrânea aí demonstrados, né? Tem a câmara subterrânea, que chama costumeiramente o pessoal de campo chama de CT, composta por esses elementos: chave de manobra, transformador, disjuntor, que é o protetor de rede, o seu sistema e o seu relé de proteção, os dutos e assim sucessivamente. Essas câmaras subterrâneas, essas câmaras transformadoras são câmaras subterrâneas. Portanto, é de praxe, né, a norma da questionária aqui local, colocar sistema de exaustão, ventilação. Tem alguns lugares que eles colocam até bombas, né, dentro da câmara para evitar alagamento dentro do local, né? Isso aqui é um demonstrativo do local físico, onde fica a geração distribuída, no qual demonstra-se as placas, os módulos fotovoltaicos, né? Que conseguem gerar no máximo 39 kW-pico de potência. E isso num dia bem ensolarado. E essa é a planta que existe fisicamente no local. Na prática, hoje ela não funciona porque ela é administrada por um órgão público e ele não está mantendo em funcionamento. Eu estive fisicamente, né, nessa biblioteca
tem mais ou menos um ano atrás. Eu conversei com o responsável pela manutenção dessa planta e eles simplesmente disseram que não está operacional. Mas eu consultando a documentação da geração fotovoltaica desse local, eu verifiquei que a planta em si, ela é muito pequena perto da capacidade que o local pode prover, né? Uma vez que essa planta ela foi executada há quase 10 anos atrás. Isso é um projeto de 2012, que foi implantado em 2014. Então, a tecnologia dos módulos fotovoltaicos e inversores, naquela época, não são iguais a hoje. Então, se fizerem um upgrade, uma atualização nessa planta de fotovoltaica, certamente a geração fotovoltaica nesse local ela vai ser muito maior do que ela se de fato é hoje. Então, o projeto, o trabalho que eu tenho trabalhado aí esses anos para elaborar essa defesa, ela não reflete apenas é, a representação de uma solução para um problema que aparentemente é pequeno, mas em si é um problema muito maior que a gente acabou gerando até em simulações uma planta muito maior do que o necessário, porque de fato as tecnologias hoje novas vão propiciar que em locais como esse tenha uma geração fotovoltaica muito superior de fato que está ocorrendo. Lembrando que esse problema, né, a gente vai abordar isso melhor nos próximos slides, ele só ocorre nos finais de semana, né, onde a geração fotovoltaica ela é superior à carga consumida pela biblioteca Parque Estadual, uma vez que no final de semana e nos feriados a geração continua, de fato, provendo energia elétrica, e só que nesse período a biblioteca está fechada ao público, então o consumo de energia é muito baixo interno e, consequentemente, ela exporta essa energia para a rede reticulada da concessionária local, né? Acho que eu fiz a... Então, vamos ao estudo de caso em si. Essa é uma demonstração da rede de distribuição, bem simplificada, no qual ela informa que aí a concessionária tem uma subestação principal, onde distribui em média tensão ou também alta tensão, depende se está usando a NBR ou NR10, distribui em subterrânea a energia para todos os seus consumidores, ou em baixa ou em alta, né? E demonstra também aonde estão localizados os disjuntores, né, da subestação, as câmaras transformadoras, que também são câmaras subterrâneas, e também tem a geração distribuída, que está conectada na rede de baixa tensão. Essa informação é muito importante, porque o problema só ocorre porque a geração está conectada na rede de baixa tensão. Se ela tivesse conectada na rede de alta tensão, esse problema não ocorreria, uma vez que essa rede de distribuição ela foi montada, ela foi construída há, sei lá, 90 anos atrás. Então, não se pensava que o consumidor também teria a capacidade de gerar sua própria energia. E essa proteção, a gente vai ver mais na frente, que ela enxerga uma geração, no sentido contrário, como um problema, né, como um defeito. Mas naquela época, 90 anos atrás, de fato isso era um problema. Mas hoje, nos dias de hoje, devido a essas tecnologias de geração distribuída, não só fotovoltaica, mas é muito comum você ver consumidores, não pequenos, mas médios consumidores tendo sua própria geração individual, ou com gerador a gás, ou com gerador a diesel. Então, é muito comum hoje você ter uma geração distribuída para que o cliente não fique sem energia caso tenha algum tipo de problema. Apesar que a gente vai ver
nos próximos slides, que essa rede de distribuição, rede reticulada, ela foi projetada para ter uma maior confiabilidade possível para os clientes. Entendeu? Então, numa condição normal de operação, a energia vem da subestação principal, que transforma de 138 kV para 13,8 kV, e vai até as suas câmaras transformadoras. E lá se encontra os transformadores, chave de manobra e o disjuntor, que é o Network Protector. E ele alimenta a rede reticulada em baixa tensão para todos os consumidores que estão ali conectados. Um desses consumidores é a Biblioteca Parque Estadual. Então, numa condição normal, funciona exatamente como está esses desenhos, esse fluxo aí de energia. Né? Numa condição de falta, eu tenho a minha subestação principal, que localiza na subestação de Frei Caneca, que é próximo ao local. Ela distribui em 8 ramais de 13,8 a energia que vai para a rede reticulada. Né? Eu fiz uma simplificação aqui, porque a rede reticulada é muito maior do que só isso que eu estou demonstrando. E assim, apesar de a gente ter feito vários diálogos com a questionária local, ela não passou todas as informações necessárias para modelar a rede como um todo. E a gente conversando, eu e o professor Rolim, a gente nem entendeu que é tão necessário passar todas as informações. O importante era ter o conceito muito bem definido para poder modelar isso no MATLAB. E assim foi feito. Então, nesse caso, a gente está representando uma falta numa rede que é no ramal 8, no qual o disjuntor da subestação principal ele abriu, né, para isolar o curto oriundo pelo 13,8, mas também o disjuntor, que é o Network Protector, localizado na CT4, né, ele também tem que ser aberto, porque senão o ramal de baixa tensão alimenta o curto. Então, ele tem que fechar na alta e tem que fechar na baixa, para que a baixa não retroalimente a alta. E assim, esse sistema de proteção da rede reticulada foi feito há 90 anos atrás. Né? Só que nunca se pensou que existiria uma geração distribuída. Né? Então, a nova condição normal é isso, né? Com a tecnologia antiga, onde não tem geração distribuída, ou que a geração é menor que a carga, então o fluxo de potência vai ser sempre em direção à carga, e a nova tecnologia independente se a carga é maior ou menor, ele permite que o Network Protector, que fica na rede de baixa tensão, ele enxergue que é uma geração distribuída e não uma falta. Né? E aí ele mantém um disjuntor fechado e a rede não vai ter nenhum tipo de distúrbio, nem na alta, nem na baixa, e o fluxo de potência só vai mudar de sentido, mas vai continuar com o sistema funcionando sem nenhum tipo de contingência. E contingência, quando eu digo, é um ramal de alta tensão aberto. Né? E essa é a nova condição normal. É a condição antiga, representada pelo lado esquerdo, e a condição nova, representada pelo lado direito, quando a geração é maior que a carga, que é o nosso caso, que é o estudo de caso, que a geração fotovoltaica é maior que a carga consumida. Né? E agora, durante uma falta, né, a nova condição que a gente espera que possa ser resolvida com as tecnologias que estão sendo estudadas aí nesse sistema de proteção, que é o estudo de caso, identificar uma falta, o ramal de alta tensão na subestação principal vai abrir, representado pelo disjuntor verde à esquerda, e todos aqueles que estão conectados nesse mesmo ramal, na câmara subterrânea, também abram
identificando que também é uma falta e não retroalimentando o curto na rede de alta tensão. Então, esse foi o objetivo desse estudo de caso, né? Que também pode ser demonstrado dessa forma, de uma outra maneira. Tá? As tecnologias que são utilizadas hoje, a concessionária ela verificou, né, lá fora e que você pode minimizar o problema de geração fotovoltaica alimentando o curto através de um controle no inversor, né? Só que isso é um problema, né? Na verdade, você pode limitar a potência de geração, só que isso não é vantajoso para o cliente, né? Porque o cliente ele fica com a sua tecnologia que não pode gerar energia, a capacidade de energia total que ele tem capacidade de produzir, né? Então, ele minimiza, né, a sua capacidade, ele teve um investimento e não consegue utilizar porque a rede da concessionária não consegue suportar essa geração na rede reticulada. Isso é um problema, porque, como eu falei lá no primeiro slide, hoje na Biblioteca Parque Estadual, ela está com uma capacidade de geração muito pequena perto do que ela pode ter. Não só a biblioteca ali, mas toda aquela região ali do centro do Rio tem uma capacidade razoável de geração de energia fotovoltaica. E você ficar minimizando, utilizando recursos que não propiciem o uso sustentável da energia é um desperdício que a gente não pode desprezar. Até recentemente saiu uma reportagem agora informando que na matriz de energia elétrica a geração fotovoltaica já é a segunda maior produtora de energia. Então a gente não pode desperdiçar esse recurso, né? Então essa é a metodologia utilizada hoje pela concessionária local, né? O Dr. Gustavo, da USP, em 2014, ele também utilizou uma outra metodologia, que é utilizando dados de corrente de um transformador de um ramal do lado e do ramal que ele estava verificando. E aí utilizou o diferencial de corrente para verificar se aquela corrente que está sendo provida pelo ramal do lado e aquela que ele está medindo, fazer um diferencial de corrente para identificar, e claro, você faz um ajuste também para identificar se aquela corrente provida ali é uma corrente acima ou abaixo, de modo que, se esse diferencial for muito alto, significa que tem um curto naquele ramal e, consequentemente, daria um sinal para o protetor de rede abrir aquele ramal que está com esse ajuste superior ao definido. Essa técnica foi utilizada em 2014, mas não avançou muito, apesar de terem sido feitos até testes em campo, né, e terem desenvolvido, mas como essas câmeras subterrâneas, esses transformadores e toda essa rede de proteção fica num local de difícil acesso, que existe diversas impurezas, irregularidades, como bicho peçonhento, alagamento, entre outras coisas, e também não existe uma garantia que a comunicação entre os dispositivos que estão lá no subterrâneo vão estar fazendo, de fato, essa comunicação, né? Ou seja, buscar um dado, jogar para um protetor de rede, ele fazer lá a lógica e tudo em tempo real, as concessionárias não entenderam isso como uma forma muito segura de manter o sistema de proteção em plenas condições de operação, né? Porque precisava de certa forma, de algum tipo de comunicação entre os dispositivos, apesar dos mesmos estarem na mesma câmara subterrânea, mas mesmo assim depende de meios físicos para que isso ocorra. E o estudo que a gente apresentou
a gente vai ver que não vai precisar disso. Essa foi a modelagem, apesar de não sei se está muito bem visível, por isso consigo dar um zoom aqui, para que a gente possibilite enxergar melhor. Eu modelei aqui o ramal, a rede, a subestação principal, que seria o equivalente à Frecaneca, né? A rede de distribuição, minha atenção, no qual aqui eu representei uma CT, a CT2, a CT3, a CT4 e a CT5. Eu fiz isso muito porque a gente obteve os dados da concessionária e ela passou que as redes elas não são muito homogêneas. A gente vai ver daqui a pouco, tem CT que tem transformadores de 300 kW, tem outros que tem de 500, tem outros que são de 1000, tem CT que tem 2 transformadores, tem CT que tem 4 transformadores. Então, eu coloquei isso de uma forma muito generalizada para que tentasse representar da melhor maneira possível o estudo de caso. Essas caixinhas que a gente está vendo aqui do lado são caixinhas que também eu tive que modelar, por exemplo, aqui na rede da alta tensão, na subestação principal, pelo menos um relé de sobrecorrente no disjuntor, nos disjuntores aqui de proteção, no relé de proteção desses ramais, para que, quando houvesse um curto aqui, né, na rede de distribuição, esses disjuntores aqui, eles abrissem automaticamente e sim os elementos que estão localizados aqui, que tem medição, estão aqui também os Network Protector, eles identificassem que lá abriu e aqui na rede de baixa tensão ele enxergasse também que tem uma anomalia e que ele verificasse o comportamento dessas formas de onda para fazer de fato o estudo com os seus sinais de entradas e saídas e pudéssemos colocar na inteligência computacional. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui na esquerda a gente modelou com a ajuda de modelo já pronto do MATLAB, da geração fotovoltaica, a gente vai ver daqui a pouco melhor esses detalhes. Nessa caixa aqui que eu estou passando o mouse, a gente modelou a rede de baixa tensão reticulada, né? E embaixo eu modelei as cargas, e as cargas elas são bem heterogêneas, né? Tem cargas que são distribuídas igualmente, e tem cargas que não são distribuídas igualmente, né? Haja visto que a própria rede aonde fica localizada no centro do Rio, ela é assim, tem lugares lá que a alimentação é monofásica, tem lugares que é bifásico, tem lugares que é trifásico. Eu tentei representar da melhor maneira possível a característica da rede de carga, né? Da carga do sistema, né? De distribuição. Entretanto, essa curva de carga, a concessionária também não nos passou, apesar da gente ter solicitado. Essa aqui é a representação, através de parâmetros das câmaras subterrâneas ou câmaras transformadoras, né? Como me referi. Tem as distâncias, tem as potências de cada ramal, né? É importante salientar que no estudo de caso eu apliquei faltas no ramal 1, tá? Então, os dados que nós veremos, para identificar qual é o ramal que a gente identificou que está com defeito, a gente, quando eu falar lá na frente, estou me referindo sempre ao ramal 1. E aqueles que, apesar de também estarem com faltas, mas o sistema de inteligência artificial não tem que chegar com falta, eu também apliquei faltas no ramal 2, 3 e 4. A gente vai ver daqui a pouquinho lá. Mas é importante só lembrar que a falta que ele tem que constatar é no ramal 1, tá? Na rede que alimenta os transformadores 1, 5 e 8. Essa representação é a representação da geração fotovoltaica, né? No qual a gente utilizou, como eu citei anteriormente, um modelo no MATLAB já existente. Eu só tive que aumentar a capacidade da geração fotovoltaica, né? Então, eu aumentei bastante
os módulos fotovoltaicos para que a gente pudesse exportar essa energia para a concessionária. Como a rede existente ela tem N paralelismos de impedâncias na rede reticulada, e eu não tenho como representar isso na rede simulada, para que a geração conseguisse exportar numa condição adequada, de modo que a gente conseguisse analisar bem esse estudo de caso, a gente teve que aumentar bastante a potência na geração fotovoltaica, né? Então, a gente não gerou 39 kW-peak, a gente gerou muito mais do que isso. Isso está bem descrito lá na dissertação. Isso aqui são os dados que a gente conseguiu obter, né? Basicamente, é um dado padrão, né, que a gente obteve para constatar as condições, quando é uma falta e quando não é uma falta, utilizando e lendo basicamente dois parâmetros. Um é a potência ativa, né, trifásica, e a outra é o diferencial dessa potência ativa, com falta e sem falta, né? Em ambos os casos, eu tenho geração distribuída conectada nela, né? Para poder identificar bem qual é a condição que, para a gente, é uma condição que é um complicador para identificar, né? Porque quando não tem geração fotovoltaica, o sistema que está funcionando hoje, né, funciona bem. Então, só para expressar. A inteligência computacional que nós utilizamos foi a rede neural, no qual ela é uma ferramenta muito boa para constatar problemas que não são lineares, né? E também porque, de certa forma, já tem uma boa documentação que expressa que essa solução é uma solução bastante promissora. Então, eu estudei bastante com o professor Caloba sobre esse assunto, e aí, durante as aulas, eu já fui tentando implementar esses dados, e aí a gente teve sucesso na solução, né? Na possível solução, né? Esses são os dados que a gente fez 293 simulações, né? No qual a gente obteve sempre o dado mais significativo, né, de potência ativa e a diferencial de potência ativa. Só que esses dados, conforme a gente... Vou só botar um lado aqui. Conforme a gente está olhando essas figuras aqui, eles não estão dentro do range de 1 e menos 1, que são ranges que a rede neural, de fato, ela consegue trabalhar. Então, a gente teve que usar uma técnica que é o pré-processamento, que é basicamente você normalizar os dados, onde você tem o dado que você leu, tem o valor médio, e você divide isso pelo desvio padrão. Então, a gente teve que fazer isso para cada um desses 293 dados simulados. A gente teve que fazer esse cálculo aqui, no qual eu vou só mostrar aqui. A gente teve que fazer isso aqui, para cada um deles. Entendeu? E cada um deles representou um dadinho desse aqui. No caso, os amarelos, os laranjas são com falta, e os azuis são sem falta, né? É sempre o par de dados, é a potência pelo dp sobre dt, né? A potência está no eixo vertical, e o horizontal está o dp sobre dt, né? Os dados de falta, a gente fez 99 simulações, no qual sempre no ramal 1, né? Só que foram em vários lugares diferentes dentro do ramal 1, né? As faltas foram várias faltas, falta na fase A, na fase B, na fase C. A gente teve que definir resistência de falta diferente, ou desenterramento diferente para cada ponto, ao ponto que eu tive que definir uma resistência máxima de aterramento, porque se aumentasse mais do que isso, a proteção
Lá no sistema do 138 kV, ele já não enxergava como uma falta. Então, eu tive que também limitar também a resistência de falta lá embaixo, lá na rede do 3.8, porque se colocasse muito maior, ele não ia abrir a proteção da subestação principal. Então, e aí eu também fui simulando com vários tipos de resistência de faltas distintas nos pontos distintos, né? Variando carga, variando a geração distribuída também, e assim foi, variando os locais, porque, só vou voltar aqui um momentinho, porque aqui a gente pode verificar que o ramal 1 é esse aqui. Então, eu apliquei falta aqui, apliquei falta aqui, eu apliquei falta aqui, eu apliquei falta aqui, e assim foi. Então, eu apliquei falta em vários pontos diferentes, com várias resistências diferentes, para que fosse possível obter vários tipos de dados e aí sim jogar, de fato, na rede neural, de modo que a gente conseguisse fazer qualquer tipo de análise. E acho que até interessante, isso foi até um ponto que surgiu dúvidas durante o trabalho, que foi o seguinte, perguntar para o professor Caloba, né? Professor Caloba, quantos dados eu preciso gerar para fazer uma boa representação do meu estudo de caso? Ele falou, André, no mínimo 200 pontos, 200 simulações. E aí eu fiz até um pouco mais para que a gente conseguisse representar o melhor possível esse trabalho. E a gente utilizou como metodologia de rede neural o treinamento supervisionado, no qual a gente utilizou o backpropagation, no qual no backpropagation, você faz o cálculo para encontrar o dado de saída, você compara com o dado de meta, você vai ter um erro. E aí você faz o processo de otimização, que é através dessa função objeto, né? No caso, a gente fez alguns estudos usando alguns algoritmos já prontos do MATLAB, né? NNStart, entre outros lá dentro que a gente utilizou. Mas o que apresentou a melhor solução foi o Backpropagation Levenberg-Marquardt, no qual eu só quis representar aqui a aproximação da função objeto, no qual essa solução do backpropagation por Levenberg-Marquardt representa. Tá? Aqui fiz uma breve explicação da função objeto, no qual, depois que você calcula o y medido, ou seja, a saída medida, você passa de fato pela propagação reversa do erro, no qual você passa pela função objeto e a função objeto ela vai corrigindo os dados da sinapse, a sinapse dos pesos que você representou lá no início do processo da rede neural, certo? E, por fim, a gente utilizou duas variáveis de entrada para representar o problema, uma só para representar, né, a saída, no caso é uma classificação, se está em falta ou se não está em falta, né? Utilizamos uma camada escondida e utilizamos o neurônio de tangente hiperbólico na camada escondida, com 5 neurônios, e na camada de saída usamos um só, um sigmoide. Né? Aqui está toda a representação do qual a gente fez, né? E um ponto interessante é o seguinte, vou até citar mais na frente aqui. Eu fiz uma comparação, né? Eu fiz com uma matriz de distribuição 70, 15, 15 e 60, 20, 20. A 70 de treinamento, 15 de validação e 15 de teste, ela apresentou ela apresentou o erro igual a zero com 4 neurônios escondidos, enquanto que a 60, 20, 20 ela apresentou
um erro zero com 5 neurônios. Então, por isso que eu acabei colocando 5 neurônios na camada escondida, porque é o pior caso para um backpropagation que eu representei. Isso aqui é só a representação à esquerda, né? Da matriz de distribuição, no qual representa o erro médio quadrado, né? É a função que a gente definiu para representar o erro e a parada para informar que, olha, chegamos no resultado mínimo e agora não precisa mais fazer a iteração novamente porque não tem cidade, entendeu? Mas isso aqui já foi pré-definido pelo algoritmo do MATLAB que eu utilizei. Mas isso tem como mudar, pode até ser mais rápido do que isso, né? E obter os mesmos resultados. Mas como já tinha um algoritmo pronto no MATLAB, eu utilizei esse que já estava pronto, né? Minto. A matriz de confusão, no qual ela divide a distribuição, no caso, treinamento, 70% ou 60%, a validação, o teste e o total dos dados. O total de dados é a soma de todas as simulações no qual eu fiz 99 de falta e 194 de não falta, né? A conclusão é que, utilizando essa técnica do backpropagation Lemaitre-Marquardt, é possível encontrar uma solução e classificar adequadamente uma falta de uma não falta, né? E a adequação numa rede de distribuição não seria tão complicado assim. Eu não teria que mudar a infraestrutura da rede, ou fazer uma teleproteção, nada disso. Eu só teria que mudar o relé de proteção que está conectado junto ao Network Protector, né? De modo que o mesmo verifique os dados que ele está lendo, no caso de corrente e tensão, faça o seu cálculo de potência e rode os dados que ele está lendo e verifique autonomamente que aquilo ali é uma condição normal e não é uma condição de falta. Consequentemente, eu não preciso de nenhuma teleproteção. Eu não preciso de nenhum dado, nenhuma comunicação, nada que possa interferir na lógica do acionamento do protetor de rede. E isso eu acho que é interessante porque diverge um pouco da solução lá de 2014 do professor Gustavo, do Dr. Gustavo, e também não precisa também fazer nenhum tipo de ajuste na geração fotovoltaica, de modo que a geração fotovoltaica pode continuar produzindo energia à vontade, sem nenhum tipo de restrição, devido a problemas de infraestrutura da rede de distribuição, né? Então, era isso. Eu estou à disposição para comentários, observações.